Pronto, falta Douglas, né? Boa noite. Estamos chamando o Douglas aqui. Chegou. Pronto, chegou Douglas. Boa noite, Edson França. Vamos ter ao lado de Edson aqui para ficarem... Estamos aqui com... Para compensar aí a falta de cabelo do Edson aí. Estamos aqui com Edson França, minha gente, historiador, ativista, militante do movimento negro brasileiro, vice-presidente nacional da União de Negras e Negros pela Igualdade, Negro, membro também do Comitê Central do PCdoB e da Operativa Nacional da Frente Brasil Popular. Edson, seja bem-vindo aqui. Estamos aqui com Douglas, que é secretário de combate ao racismo do PCdoB de Natal, Albérico, que é secretário de organização, Felipe, jornalista também, militante, e eu, a Moreira, essa que vos fala, vamos conversar, gente, com Edson França sobre o movimento negro contemporâneo e a luta contra o racismo. Edson, eu quero aqui já começar dizendo o seguinte: o movimento negro sempre foi uma força política, né, um polo importante no debate de relações raciais no Brasil, né, sobre as condições de vida da população negra, e sempre disputou, né, a agenda política, né, e a construção de uma agenda de políticas públicas e também a disputa do orçamento público. E aí, de um tempo para cá, eu tenho percebido que há uma conversa, né, um debate sobre, digamos assim, a luta antirracista, que não inclui o movimento negro, né? Eu queria que você comentasse, você tem essa percepção, né? É possível luta antirracista sem movimento negro? Bem, boa noite, Aline, nossa querida baianinha radicada no Rio Grande do Norte. Fico feliz em falar contigo, querida. Boa noite, Douglas, satisfação, né? Boa noite também ao Felipe e ao velho camarada Carlos Albérico, né, com quem eu já tive a honra de tomar uma cachaçinha aí no Rio Grande do Norte, aí em Natal. Boa noite também aos e às internautas. Bem, eu parto do princípio que o combate ao racismo não é um problema do movimento negro e não é um problema de negros e negras. Então, logo, qualquer foco de luta organizada contra o racismo, eu confiro e considero legítima, né? Então, seria legal ter um movimento branco contra o racismo. Eu ficaria muito feliz, porque nos aproximaríamos mais rápido da superação ao racismo, considerando que o racismo é algo que vai para além das ações que a gente consegue detectar na superfície, né? O racismo ele tem a ver com poder, ele tem a ver com dominação política, ele tem objetivos de construções de cenários econômicos, sociais e de poder objetivamente, né? Então, tem uma parte aí que a gente não vai conseguir resolver só com conversa, precisa ter uma postura mais incisiva diante desse tema. É uma luta que, aqui no Brasil em especial, não só no Brasil, mas no Brasil em especial, tem uma conexão umbilical com a luta dos trabalhadores, das trabalhadoras, com a luta contra o privilégio, a desigualdade. É uma luta estrutural, né? E nós somos da parte do movimento negro que considera que não há possibilidade da gente ter emancipação efetiva do racismo dentro desse sistema que a gente vive. Agora, a gente não pode esperar a mudança dele, né? Então, Aline, caso tenha, né, essas iniciativas, eu considero elas importantes, né? Embora, até onde eu consigo verificar, o movimento negro brasileiro está e é muito atento a esse tema, né? O que a gente tem visto ultimamente é um processo de diálogo com várias empresas, né? Com várias empresas do Brasil, as pessoas discutindo de maneira mais aprofundada esse compromisso, né,
das empresas com o antirracismo, né, com a diversidade. Isso tem ocorrido e esse debate é um debate que tem uma concentração grande de brancos e brancas e de várias pessoas, né? Isso tem acontecido e eu considero, volto a dizer, positivo, muito positivo. Nos Estados Unidos, o avanço do movimento negro lá, ele tem muito da participação dos brancos. Você viu lá que o movimento Vida Negras Importas e todo o levante que houve nos Estados Unidos em razão do assassinato de George Floyd, aí eu não sei pronunciar, o George Floyd, né? George Floyd. George Floyd. Exatamente, o Floyd, né? Ele teve uma presença maciça, significativa, importante de brancos, né? Então, eu concebo a luta contra o racismo na forma como o negro concebe, né? O negro é uma entidade pluripartidária, aliás, suprapartidária, plurirreligiosa e de maioria negra. Então, ela não é uma entidade que vê a luta contra o racismo só com a presença de negros. Então, eu fico feliz e tenho ficado feliz com essas iniciativas crescentes. O tema do combate ao racismo tem crescido, mostra também uma capacidade nossa de convencer, né, o outro, de engajar outros pensamentos e elementos na luta contra o racismo. Não sei se era essa a questão, se não for, depois a gente vai dialogando, vai debatendo. Não, também, é sempre bom te ouvir, né, as considerações que você faz com tanto acúmulo já, né, que você tem acompanhando essa luta e construindo, né, sobretudo. Eu queria passar agora para Douglas, né? Douglas, faça aí sua pergunta. Fique à vontade, mas abra o microfone. Pronto. Boa noite, Aline. Boa noite, Edson França, Felipe Lima, Carlos Albérico. Queria dar boa noite também a quem está nos assistindo. Queria fazer uma indagação ao Edson, para ele nos ajudar aqui. Refletindo um pouco da nossa história, a Aline também, que é advogada, vai conseguir, pode dar uma contribuição também nesse sentido. Se a gente fizer uma análise aqui do negro, da participação do negro historicamente na política, explica muito um reflexo do que a gente tem hoje. Então, eu queria só trazer algumas informações. Que fazem 186 anos atrás, foi instaurada uma lei que decretava a pena de morte para os negros que se brigasse com o seu senhor, com o seu dono, entre aspas. Então, faz menos de 200 anos que os parlamentares, a política branca, instaurou uma lei que decretava a pena de morte aos negros. E a gente vê alguns avanços significativos ao longo da história. Eu não vou aqui destrinchar logo após isso, mas em 1871 a gente tem vai evoluindo até chegar em 1888, que quando culminou em 1888, não se finalizou, não se integralizou os negros na sociedade. Com isso, a participação do negro também foi usurpada na política, de forma mais concreta. Então, a gente teve uma decisão agora do STF, uma decisão jurídica e não de parlamentares, que equiparava o crime de injúria racial ao crime de racismo. Aí, com isso, Edson, desculpa me alongar, Albérico e Aline e Felipe, mas com isso eu queria fazer uma pergunta no sentido do que ainda falta para o movimento negro disputar as eleições de fato, para mudar os espaços de decisões, para agilizar o processo de pertencimento do negro em determinados espaços. O que falta ainda para os negros votarem em negros, se somos a maioria da população, e não temos a maioria dos parlamentares nas Assembleias Legislativas, na Câmara Federal, no Congresso Nacional como um todo. Então, essa é uma pergunta que eu queria falar. O que falta para a gente acordar e
fazer com que os nossos irmãos acordem também para mudar essa realidade. Faz pouquíssimo tempo que a gente conquistou esse direito, mas ainda não estamos sabendo utilizar de forma concreta. Bem, Douglas, eu penso que a nossa luta é para elevar a consciência política da população negra, né, e da população de um modo geral, né? Assim como nós também trabalhamos para elevar a consciência política do trabalhador e da trabalhadora para que eles compreendam a importância de ter trabalhadoras e trabalhadoras lhe representando, lhe liderando, né? Então, eu acho que essa parte da consciência política é algo bastante importante. E a gente vem trabalhando, né? O Brasil é um país cujo racismo ele tem uma característica muito própria, porque ele é duro, ele é perverso, ele é eficaz no sentido de construir as clivagens, as desigualdades, ele é extremamente violento, mas a retórica do racismo no Brasil não é igual. Eu vou comparar de novo, mas é importante as comparações para a gente entender o que eu estou dizendo, né? Ela não é igual aos Estados Unidos, ao que foi também o racismo na África do Sul, que é o racismo na África do Sul, né? Então, onde você tem uma retórica de guerra, uma retórica muito dura. Aqui é tapinha nas costas, aqui é conversinha, aqui, mas o racismo opera de maneira brutal, violenta. Entender também que o racismo ele tem uma estrutura ideológica também eficaz, né? Porque ele faz com que as pessoas não se identifiquem, não enxerguem, não tenha pertencimento, não tenha empatia, muitas vezes, ao tema. E isso, muitas vezes, próximo da gente, bem próximo da gente. Então, são temas assim que a luta e o debate político, o debate de ideias, a produção sistemática, elas vão ajudando. Tem um problema também que são os instrumentos, né? Os instrumentos institucional para promoção da disputa política, ela tende a privilegiar os mais ricos, né? E a população negra está entre as mais pobres, né? E aí pesa também sobre os trabalhadores e as trabalhadoras. A gente vê que o número de sindicalistas tem diminuído drasticamente dentro das câmaras, da Câmara Federal. Vou dar o exemplo da Câmara Federal, né? Tem diminuído bastante. A representação do campo mais progressista tem diminuído bastante, né? Aumentou o conservadorismo desse último congresso. Então, isso são questões bastante importantes. Nós precisamos ter meios de evitar com que o capital, as poucas empresas ou os ricos, né, tenha incidência tão forte sobre os resultados eleitorais, né? Apesar da gente ter conseguido a gente ter conseguido o financiamento público de campanha, ainda, né, pode ter financiamento de pessoas físicas. Então, essa parte do recurso, do dinheiro, é algo bastante importante, dos meios para que a gente consiga fazer com que a gente eleva a população negra. E também falta ações afirmativas, porque a desigualdade é uma produção humana, ela não é divina, né? É uma produção humana. Isso aqui é resultado de projeto político concreto, né? Que vem, sim, né, da escravidão, conforme você disse, vem, sim, do processo de transição do trabalho escravo ao trabalho livre, né? Vem, sim, da forma como tem buscado incorporar a população negra no sistema produtivo. Tem a ver com isso, total, né? Mas a gente precisa mudar alguns instrumentos para que a gente consiga melhorar e elevar a participação. Na última eleição, nós tivemos algo que
foi positivo, Douglas. Nós tivemos lá a divisão do recurso de campanha de maneira equitativa. Claro, isso deveria ter sido uma decisão do Congresso Nacional, isso não deveria ser feito de forma extemporânea, porque impactou de maneira dura nos partidos, né? Mexeu com a autonomia dos partidos, mexeu administrativamente e politicamente, e com os pactos internos que os partidos são obrigados a fazer. A forma, de fato, ela foi ruim, né? E pesou. Agora, dinheiro público não pode ser utilizado para perpetuar desigualdade e racismo. Então, o conteúdo da divisão a gente tem que apoiar, né? E isso produziu resultados, sim. Né? Nós tivemos eleição de mulheres negras jamais imaginado. Né? Nós tivemos um exemplo importante, foi a bancada lá em Porto Alegre, numa capital, uma bancada de negros, né? Nunca visto, né? Eleição de mulher negra em Curitiba, jamais imaginado por Curitiba, cara. Terra do Moro, lá onde o cara... Né? Aqui em São Paulo, nós temos uma Câmara Municipal que a sua fundação é 1576. Ó, 1576. Apenas 2 mulheres negras, né, tinha até a legislatura passada entrado naquela Câmara ungida do voto popular. Né? E o recurso entrado nas campanhas permitiu que nós tivéssemos eleição de trans, eleição de mulheres, e não poucas, né? Mais do que esses 400 e poucos anos de existência daquela Câmara. Então, houve um impacto, claro que a gente precisa melhorar, aperfeiçoar, né? Claro que houve fraude, mas nós tivemos um robusto resultado comparado ao que a gente tinha antes. Então, eu acredito que esses instrumentos institucionais precisam ser pensado, precisa ser proposto, precisa ser assegurado para que a gente consiga ter maior participação política da população negra. Mas nada substitui a consciência. Então, nós precisamos elevar cada vez mais o nível de consciência da população negra, porque a gente não quer qualquer preto, qualquer preta. Não basta ser preto, né? Tem que ter compromisso com o Brasil, com o povo, com os trabalhadores, com as trabalhadoras, com a igualdade. Tem que ter compromisso verdade, com a Edson. social. Desculpa. É verdade. Vocês aí em São Paulo têm, inclusive, até os bons, mas também os exemplos ruins, né? Do que simplesmente o na Bahia de também, ser... como que é o nome? Sim. É Heron, né? Sim. Não, mas ela não está mais, não. Ela, nem sei como é que está a situação dela. Não tinha sido eleita, não. Acho que estava na suplência. Mas é isso, né? Isso é importante também que a gente estejamos atentos. Eu vou passar agora para Albérico fazer a sua pergunta e, em sequência, Felipe. Só lembrando que nós somos o Bate-Papo 65, porque nossa conversa dura, em geral, 65 minutos, mas já estamos aqui caminhando aqui para os 62 minutos e já aviso a quem nos acompanha que nós vamos estourar o tempo só um pouquinho, mas a conversa está boa. Vai lá, Albérico. Não estamos te ouvindo, Albérico. É porque, de novo, o microfone aqui, meu microfone, ele tem uma certa empatia, ora comigo, ora com o público, né? Quando eu vou falar algum tipo de coisa que não desejável, ele desliga aqui. Então, isso é importante. Edson, boa noite, obrigado aí por sua presença, né? Nos ajudar aqui a fazer esse debate importante. E eu estava falando, Edson, aqui durante os destaques nossos, né, que nós estamos vivenciando, não só aqui no Brasil, mas em boa parte aqui, principalmente da América Latina, uma escalada do pensamento conservador, de extrema-direita, né? Isso reflete em governos, principalmente, em eleição de figuras como Bolsonaro, né? Agora mesmo eu estava dando um destaque sobre as eleições que vão ocorrer no Chile, né, que o candidato de extrema-direita já passou, né, o candidato lá ligado à esquerda, e geralmente com aquele mesmo discurso, né, discurso homofóbico, discurso racista, discurso de toda a ordem, né, de desconstruir, né, de desvalorizar o ser humano como um todo, né. E evidentemente que Bolsonaro, né, a começar pela Fundação Palmares, né, o sujeito, o preto,
que não é bom, né, usando um pouco da sua intervenção aí, né, ele tem, de fato, na prática, colocado qual é o pensamento, né, acerca do como entende, né, a participação do negro na história e tal. Eu estou usando esse arrazoado aqui, Edson, na verdade, você fala em consciência política, eu acho que é por aí, não tem outra saída. Né? Como é que a gente vai, Edson, assim, avançar mais nessa questão do combate ao racismo, nessa questão não, na luta, né, contra o racismo, com essas ideias cada vez mais, essas ideias conservadoras, né, de extrema direita, sobressaindo, né? E, por exemplo, uma das coisas que mais é combatida por esse povo aí é assim, desconsiderar a importância, por exemplo, das cotas raciais para a ocupação nas universidades, né? Eu queria que você me tentasse passar aqui para nós como é que é essa luta mesmo, como é que nós estamos hoje, como é que o movimento negro, como é que é, principalmente a nossa entidade, o negro e outras entidades, né, que estão nessa luta, como é que se vê, né, dentro de um pensamento conservador, de realidades, de fato, que desanimam, por exemplo. Claro que a nós não, porque nós somos feitos de couro, não só de couro, mas de osso, de uma série de coisas aí, ideologicamente preparados para enfrentar essas coisas. Mas eu fico imaginando quem não está assim, tão bem atenados, né, com essas nossas lutas, principalmente com a luta dos homens, dos negros, né, das mulheres que sofrem cada dia mais machismo, e etc, etc. Então, a minha pergunta é nesse sentido. Olhando para frente, como é que você vê isso, né? Quais as medidas a serem tomadas? Essas cotas ajudam, não ajudam, né? Fizesse um certo apanhado sobre isso aí, Edson. Algo importante tem acontecido. Ao mesmo tempo que cresce esse pensamento conservador, na verdade existia, gente, vamos ser sinceros. É possível você manter um país tão desigual, né, sem um viés profundamente conservador. As elites brasileiras, elas sempre foram cruéis com o nosso povo, né? Bolsonaro apenas explicita aquilo que eles fazem no silêncio, né? Tanto que todas as medidas que foram propostas nesses últimos tempos para tirar direito, para dificultar mais ainda as condições de vida do nosso povo, a gente percebe assim uma grande unidade entre eles, né? Então isso é importante a gente destacar. Mas eu acho que um governo com o caráter do Bolsonaro, um governo assumidamente racista, genocida, isso que o Bolsonaro homofóbico, machista, misógino, que expele, né, vamos falar dessa forma, esse racismo dele, ele também é um fator também importante para a elevação da consciência, por incrível que pareça, né? O mundo é de contradição. Ao mesmo tempo que Bolsonaro cresce, a gente ganha um novo momento na consciência do movimento negro, né? O movimento negro ele está atuando, né, de maneira bastante unificada, né, a partir de duas grandes vertentes do movimento negro, que é a Coalizão Negra por Direitos e a Convergência Negra, né, tem atuado na campanha Fora Bolsonaro. Tem compreensão profunda de que é intrínseco à luta contra o racismo, né, o combate a governo com os perfis de Bolsonaro, né? Então, não dá para você falar que é movimento negro, que você é antirracista e não se organizar contra Bolsonaro, né? Então, nós estamos assim, para você ver a seriedade dessa compreensão, nós estamos indo para esse dia 20 de novembro, né, unificado em todo o país, as ruas, no dia da consciência negra, que é um dia que a gente para pensar, né, na presença do negro no Brasil ao longo desses 388 anos de escravidão e 133 anos de abolição inconclusa, é um momento de pensar, né,
como elevar as condições de vida da população negra e superar o racismo. Nós entendemos que é o momento, nesse dia 20 de novembro, que o que simboliza essa consciência, o que simboliza essa luta é o Fora Bolsonaro. Claro que a gente não vai abrir mão de nenhuma política voltada à população negra. As cotas é importante, é fundamental. A gente não pode desconstruí-la agora, porque a gente ainda não tem, né, condições e garantias de que teremos equidade ou igualdade no processo de inclusão e permanência da população negra nas universidades, negras e pobres. É bom que entenda isso. As cotas aprovadas, ela não é cota só para negro, é cota para alunos oriundos de escolas públicas e com corte racial a partir da demografia dos estados. É importante que ela não tem lei racial, é uma lei que atende a desigualdade racial, mas ela também beneficia a população pobre. Então, para a gente, Albérico, não dá para abrir mão. O Brasil ainda está muito longe de uma igualdade, está muito longe, né? A clivagem ainda é muito grande. Durante a pandemia, nós vimos a fome, brotou a fome, proliferou a fome no Brasil. Um país, em pleno século XXI, com a capacidade que o Brasil tem, conviver com a fome é algo muito grave. É algo muito grave. Tão grave quanto as mais de 600 mil mortes é o retorno da fome. Pessoas que se desesperam diante da panela, da geladeira, da mesa, que vai dormir sem ter um alimento, né? De pessoas que roubam a ninharia e vai preso, né? De pessoas que ficam em fila de ossos, agora tem que comprar ossos, né? Porque o mercado não vai dar osso, não, né? Os açougues. Então, são fenômenos assim, bastante graves e que, se isso não atentar ao movimento negro, não tem mais para onde ir. Então, o dia 20 de novembro, ele ganha esse simbolismo de Fora Bolsonaro. Lutar contra o fascismo é lutar pela promoção social da população negra, não é dissociado. O fascismo é uma das faces mais cruel do racismo, né? O nazismo é uma das faces mais cruel do racismo. Então, Bolsonaro, ele representa essa corrente de pensamento no mundo, que, na minha opinião, não ajuda nem nada a humanidade, aí e não pode existir, a gente tem que vencer, né? O nazismo, o fascismo, né? E o racismo. Então, a gente vai continuar, né, nesse processo. Queremos participação política, queremos política para as comunidades quilombolas, regularizar as terras quilombolas, que não avançamos muito pouco nisso, né? Queremos proteção à população de tradição africana, religiosa. No Rio de Janeiro, eles têm sido assediados de maneira violenta, né, para fechar seus centros. Queremos garantia de vida para a juventude negra, né? Queremos mais oportunidade, um recorte à situação das mulheres negras. Há mais de 20 anos a gente tem falado sobre essa desigualdade, né, no salário, escolaridade e daí por diante. E essa desigualdade se mantém, né? Então, essa pauta, a gente não abre mão de forma alguma dela, vamos lutar contra ela. Mas, hoje em dia, ela só é possível avançar sem o Bolsonaro. Sem o Bolsonaro, né? E essa compreensão, Albérico, vai ser mostrada no dia 20 de maneira mais pública, né? A gente tem discutido isso, está nas redes, é a opinião corrente do movimento negro, mas o 20 de novembro, como o grito Fora Bolsonaro racista, vai ser um grande grito, né, da população de modo geral, do movimento negro, contra Bolsonaro e contra o racismo. Mostrar que são lutas que se coadunam. Não sei se era essa questão que você tinha colocado, mas é isso. Certo, Edson. Felipe, vou passar agora para Felipe fazer a pergunta. Já estamos aqui, né, bastante além dos nossos 65 minutos. Felipe.
Faça sua pergunta Mas é o sinal, breve. mas é o sinal que a conversa está muito boa, né, Aline? Aline, Aldeg, internautas. Boa noite, Edson. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo 65. A minha pergunta a você, Edson, falar aqui um pouco dos 33 anos da União de Negros pela Igualdade, ao negro. Ao negro que se destaca na luta antirracista, né? Luta esta que vive um momento de ascensão em nosso país. Hoje estamos na terceira geração de dirigentes da UNEGRO espalhada em todos os cantos do país. A minha pergunta a você, Edson, essa importância da UNEGRO como parte desse movimento de ascensão ao combate ao racismo e nessa busca de conectar as novas gerações que se somam a esta luta. Eu tenho assim enorme entusiasmo em falar sobre a UNEGRO, né? Eu tive a honra de presidir a UNEGRO entre presidência e coordenação geral por 13 anos consecutivos, né? E desde 91 que eu tenho militado todos os santos dias na UNEGRO. Então, a UNEGRO é um espaço que eu considero bastante importante. A UNEGRO, de fato, deu grandes importância, ela tem uma grande importância na luta contra o racismo. Uma que nós temos assim, uma capacidade de diálogo muito grande, né? Para vocês terem a noção, existe aqui a Coalizão Negra por Direitos, nós estamos dentro. Existe a Convergência Negra, nós estamos dentro. Existe a Frente Nacional Antirracismo, nós estamos dentro. Ou seja, nós temos uma característica frentista e, mais do que ter uma característica frentista, a gente trabalha para a construção da unidade do movimento negro brasileiro. A gente não tem a disputa de protagonismo, nós temos a disputa contra o racismo e a gente constrói isso sempre em aliança com o diferente, sempre buscando ampliar a força do lado de cá contra aqueles que são mais poderosos. Então, isso é uma característica importante da UNEGRO. Estivemos em todas as batalhas de 88 para cá, né? Do povo brasileiro, as grandes batalhas do povo brasileiro, mas a batalha do movimento negro, né? Fomos muitíssimo importantes na construção do Programa Brasil Quilombola, da instituição da CEPI, da aprovação das cotas, da aprovação do Estatuto da Igualdade Racial. É importante que se diga que o Benedito Sintra, isso é história, viu? Benedito Sintra, um revolucionário, comunista, membro da UNEGRO aqui de São Paulo, foi deputado, foi vereador, da lavra dele saiu muito do que nós conhecemos hoje como estatuto, da lavra dele, da inteligência dele e da sagacidade política dele de saber como, onde, com quem negociar, né? Isso foi muito importante. A ideia de a gente fazer um estatuto bem gordo para quando os caras começassem a passar a tesoura, sobrasse um negocinho bacana para a gente. Só que do lado de lá também tem gente esperta, mas mesmo assim nós conseguimos garantir um estatuto que abriu possibilidade de ampliar as políticas públicas aqui no país. Um trabalho sistemático, contínuo com a juventude, a gente vem tendo, junto com a juventude da UJS, junto com a juventude da UNE, e buscando também aqui nas periferias. Tem muita gente fora da escola, tem muitos jovens fazendo cultura, fazendo hip-hop, fazendo um monte de coisa, capoeira, samba, né? A UNEGRO tem uma relação fortíssima com o samba aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, aqui nós estamos dentro do Vai-Vai, estamos no Peruche, nós estamos na UESP, nós estamos lá com o povo. Então, essa característica da UNEGRO, ela é muito importante, né? O que a gente precisa aprender é transformar toda essa capacidade que a gente tem em força política eleitoral, porque a gente precisa valorizar a luta institucional. A luta institucional ela é fundamental, porque ela permite que você, ao invés de estar aqui do lado de fora reivindicando, esteja lá dentro com a caneta para tentar fazer avançar na mudança e na luta contra o racismo. Eu não tenho dúvida
Nós tivemos um exemplo bacana na época que a Olívia foi candidata a vereadora, ganhou a eleição lá em Salvador, foi secretária municipal de educação e foi a primeira secretaria no Brasil que implantou a Lei 10.639, com dinheiro, né, com investimento para que a Lei 10.639, durante a gestão da Olívia, fosse efetivada lá em Salvador. De lá para diante, aquele é um exemplo importante, cada vez mais a nossa consciência de que a luta institucional é fundamental, a luta de ideia é importante mobilizar, segurar a bandeira, ir para as ruas, mas a gente precisa disputar os espaços institucional para que a gente avance cada vez mais, né, de maneira mais profunda, né, se é que pode se dizer assim, né, na mudança, buscando, perseguindo o nosso projeto. Então, eu tenho enorme orgulho. O Negro vai, sim, na sua terceira geração. Nós conseguimos eleger uma mulher negra extremamente capaz para a presidência da UNEGRO, uma baiana, Ângela Guimarães, que vem com uma militância na juventude, no movimento negro casado, uma experiência importante na gestão, foi um membro importante na Secretaria de Juventude, enfrentou o debate do genocídio e hoje tem mostrado que é uma das principais referências da luta política do movimento negro brasileiro, a nossa Ângela Guimarães. Temos feito isso também em vários estados, né? As mulheres assumindo, juventude assumindo. Juventude não é para amanhã, juventude é para hoje. Né? Juventude é promessa do agora, né? Do agora. Para amanhã é aqueles que ainda vão nascer. Juventude é agora, é agora, é agora. E a gente tem conseguido dividir esses espaços de atuação e de protagonismo com a juventude, com as mulheres, e sem tirar os velhinhos, né? Porque os velhinhos também é importante. O movimento negro é ancestralidade. Se não entender isso, não se cria. Não adianta, né? Não se cria, não se cria. Então, a gente tem conseguido fazer com que essa roda gira. E não é todo mundo que faz, viu? Tem gente aí que desde 92 se mantém lá naquele... Só a pessoa, né? E não é, eu não vou falar os nomes, mas tem um monte de gente nessas condições. O Negro conseguiu fazer essas transições geracionais. Edson, vou passar agora para Douglas fazer a última pergunta. Já deixo aqui os nossos agradecimentos, né, a sua participação, o seu chamado. Sempre bom dialogar contigo, lhe ouvir, aprender, né, saber um pouco mais da história do movimento negro e da atuação da UNEGRO, das contribuições que a UNEGRO tem, né, para as políticas públicas que nós temos hoje, né, tem essas que você disse e tantas outras que precisaria de um programa só para a gente debater as contribuições da UNEGRO, da UNEGRO, né, para as políticas públicas de igualdade racial, de promoção da igualdade racial no Brasil. Então, passo para Douglas fazer a nossa última pergunta. Edson, serei breve aqui, por já ter extrapolado aqui o nosso tempo, né? Mas importante esse assunto. E trazer para aqui, ainda no assunto eleitoral, você fez questão de trazer novamente, sobre essa questão do TSE que financiou, né, que colocou lá, estipulou uma porcentagem dos recursos, fazendo uma pesquisa breve sobre isso e vi que pouquíssimos desses recursos utilizados dos negros, eles foram para as mídias sociais. Como se dá referente aos gastos de campanha? Eu gosto dessas questões de custo, de gasto, eu gosto de dar uma analisada nessas. Então, os custos de campanha são diferentes dos custos de candidatos brancos, em relação à própria imprensa, digamos, o custo com imprensa. O porquê desse reflexo? A gente não está sabendo se organizar na mídia, estamos utilizando exclusivamente as redes sociais. Como caracterizar? Imagino que seja o volume de recurso, né? Que é pouco, muito pouco, né? As candidaturas negras se ancoraram
basicamente nos recursos públicos, né? Não teve linhas de financiamentos de mulheres e homens milionários, né? Para a gente. Então, esse é um ponto importante. Eu imagino também que o domínio, né, da importância que as redes teria numa campanha, eu estou falando mais da campanha do Bolsonaro, não de vereadores agora, né? A gente não tinha esse domínio do impacto que aquilo teria, né? Então, pode-se dizer que o Bolsonaro fez um uso eficiente, gente. Vamos falar a verdade, né? É fake news, é o caramba, tal, a gente sabe, é crime, tem que é importante que não tenha mais e tal, mas ele percebeu um viés, né, que acabou dando a ele, contribuindo muito para dar a ele a presidência da República. Eu acho também que tem um problema também O que acontece, cara? Existem muito negros e negras na política, a base dos partidos, a base dos movimentos sociais. A negrada está fazendo política. O que não tem é igualdade na representação parlamentar, né? Na ocupação dos espaços de gestão. Aí não tem, entendeu? Mas eu acredito que pode ser que tenha alguma subestimação da importância das redes e daí por diante. Mas eu acredito que nessa próxima eleição o pessoal está mais esperto, né? Já viram, né, um dinheirinho, muitos fez um bom uso, por isso que teve resultado. Eu acredito que a gente vai melhorar nesse aspecto, né? Imagino que seja isso, né? Porque é uma questão bastante específica, precisaria da gente olhar um pouquinho melhor como que isso vai se dar num prazo mais largo. Mas, seja como for, é fundamental que esse recurso continue. O partido apoiou, viu, Alberto, na proposta da reforma, da reforma, o partido apoiou, o partido acha que tem que continuar. Claro que há uma crítica dura na forma como foi feito, né? E também do judiciário, muitas vezes, especialmente o TSE, extrapolar prerrogativas, né? E também existe, na parte deles, uma criminalização da política tácita, né? O TSE, que vive da política, ele também é um dos atores importantes na criminalização da política, mas eu acho que a gente precisa manter, o partido apresentou essa opinião na reforma, e vamos ver se a gente consegue, com isso, elevar a participação e a qualidade da participação da população negra na política. Eu estava falando aí para o pessoal, com a eleição da nossa presidente, reeleição da Luciana, com a eleição de várias mulheres negras nas capitais, eu estava falando o seguinte: aqui no Partido Comunista do Brasil, a população negra vai participar da direção da revolução. Nós não vamos ser apenas carregadores de bandeira, né? Estarão negros, brancos, japoneses, indígenas, vai estar o povo, né? Na sua multiplicidade, lutando por um ideário comum. Então, ao negro apregou a isso, né? E o espaço que a gente está aqui, o espaço 65, também é o espaço dessa construção, da efetiva igualdade entre as pessoas, né? E a superação das classes. Certo, Edson, muitíssimo obrigada, né, mais uma vez. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou, a Douglas, né, que participou aqui como nosso entrevistador, a Felipe, que normalmente o Edson está levantando, Aline, o Edson está levantando a canetinha ali, talvez ele ainda queira falar alguma coisinha Isso, mais. 20 de novembro, né? Vamos às ruas, fora Bolsonaro, dia da consciência negra, é dia de gritar bem alto, fora Bolsonaro racista. É isso. É isso aí, minha gente, e estamos atentos e atentas, né, de que é importante a gente eleger, ocupar os espaços, mas com agenda propositiva, né, e com perspectiva de mudança das condições de vida da população brasileira e do povo negro que tanto sofre. Obrigada, até semana que vem. Mesmo horário, mesmo canal. Abraço. Valeu, Edson. Valeu, galera. Um abraço. Até quarta.